É por isso que quem está no centro do seu chamado não pode ser derrotado. Podem lhe trair, podem lhe apunhalar pelas costas, podem dividir o trabalho, podem mentir acerca dele, podem difamar, podem blasfemar, podem inventar tudo acerca dele. Mas você vai ver que os blasfemadores vão passar. Ele vai continuar firme, vai continuar a persistir. Todo mundo que lhe falou mal ficou para trás. Todo mundo que lhe atacou, falou mal, secou desde a raiz. Mas você que foi chamado vai persistir, vai brilhar. Os mistérios da diversidade das operações do Espírito de Deus. Você precisa entender que Deus vai maximizar as tuas fraquezas quando você julgar as dos outros. Desde a infância você percebeu isso, que quando você corrigia as outras pessoas, você tendia a errar. Será que entendeu o que eu falei? Você começa a perceber que quando você vai corrigir os outros, quando você vai julgar os outros, você tem tendência a errar também. Então Deus maximiza, ou seja, aumenta as nossas próprias fraquezas quando nós julgamos as dos outros. Então não é bom você ficar focado em julgar os outros. Diga ao seu irmão, não é bom ficar focado em julgar os outros. O julgamento faz você tropeçar. Amém? Então você deve deixar o amor guiar. Acredita na compaixão de Deus para ti, acredita também para os outros. Quando as pessoas se sentem em pressão, erram. Eu vi aqui o obreiro a tentar pôr a pilha, meu Deus, porque está a sentir pressionado, está a sentir, meu Deus. E aí acaba errando. Não é verdade? Acontece contigo, não? Isso também tem a ver, é profético com aquilo que eu estou a ministrar. Não julga os outros para você não ser julgado. Há pessoas que vão consultar o médico para o seu problema. Vão consultar o médico, sente-se mal, mas quando chega no médico na consulta, querem ensinar o médico. Já encontrou pessoas assim? Não é assim, é assim, é assim, é assim. O médico está a falar uma coisa, ela não é formada nisso, não é formado nisso, não entende disso, mas quer ensinar o médico. É incoerência, não é verdade? Isso não faz sentido. Se você vai para o médico, você tem que fechar o bico. Você não é médico. Ouça o que ele tem a dizer. Alô? Então existem muitas pessoas que não entendem bem de uma área, mas querem ensinar, querem corrigir aqueles que estão a operar nessa área. O médico, se vai te operar, não começa a dizer, não corta assim, vais morrer. É por isso que te dão anestesia geral. Quando você está a ser operado, vão te anestesiar para você não incomodar. É verdade, é o propósito da anestesia. É para você não incomodar, porque se você se mexer errado, começar a falar coisas à toa, você vai atrapalhar, ainda podem te matar. Tem pessoas que precisavam ser anestesiadas para não abrir o bico naquilo que elas não entendem. Escuta, você pode, quem gosta de assistir futebol aqui, quem gosta de futebol? Diga amém. Se você me perguntar, o profeta é de quem? Eu sou de quem ganha, não tem problemas nenhum. Quem ganhou, está tudo bem. Então, já viste pessoas que não sabem jogar futebol, mas quando estão na frente da TV, não, esse não sabe chutar, não é assim que tinha que fazer. Não, ele tinha que curvar assim, agora ele tinha que virar aqui. Não pode. Querem ensinar, você não pode, você não pode ensinar Cristiano Ronaldo a chutar a bola, nem o Messi. Você vai tentar ensinar os profissionais, os melhores da área. Se te colocarmos no campo, você vai morrer logo nos primeiros passos. Não é verdade? Mas temos boca para falar. Você vê as bocas na época do futebol. Meu Deus. As bocas para falar. Então, isso se dá porque nós tendemos sempre a julgar os outros sem pensar duas vezes. Nós julgamos sempre os outros sem pensar duas vezes. Mas quando estão a nos julgar, nós nos defendemos. É ou não? Se alguém fala mal de outra pessoa para você, você diz, é mesmo. Acreditas? Mas quando falam mal de ti, você se defende.
É ou não? Se o outro cair na estrada, você vai rir. Mas quando você cai, você chora. Você não ri. Alô? O que é que eu quero dizer com isso? Existem diversidades mesmo nos dons do Espírito Santo. E a maioria das pessoas, a Bíblia fala assim que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres. São 5 dons do ministério. E tem os 9 dons do Espírito Santo descritos lá em 1 Coríntios capítulo 12, que nós lemos aqui. São os 12 dons do Espírito Santo. Todos eles são diferentes. Nem todos têm o mesmo dom. Agora, quando você tem um dom, você vai entender muito nessa área. Mas quando você não tem esse dom, você não vai entender tão bem. Escuta, se você é mestre, você não vai entender muito bem um profeta. É por isso que você vê pastores a falarem mal de profetas, porque eles não têm esse dom. Muitos deles que não têm prudência, não entendem dessa área. E falam mal daquilo que não entendem, só porque não têm. Alô? Há pessoas que querem ensinar um profeta a profetizar, mas eles nunca profetizaram. Querem corrigir um profeta a profetizar, mas eles nunca profetizaram. Requer um homem espiritual para entender, para compreender outro homem espiritual. É isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas ele, como é espiritual, discerne tudo e ele de ninguém é discernido. O que significa, você só pode julgar um profeta se você for profeta. Diga glória a Deus e aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: quantas pessoas você já julgou? Quantas pessoas você julgou na área que você não entende, não se formou, não conhece, não és? Pergunta para ele. Meu Deus, todo mundo aqui já cometeu esse erro. É ou não? Muito bem. Mesmo nos dons de cura, por exemplo, os dons de cura, a Bíblia nós lemos aqui que não diz dom de cura, fala dons no plural, fala plural, mais de um, né? É mais de um. Dons de cura, quer dizer que há diversidade até na manifestação da cura. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vê a cura pela imposição de mãos? Não é verdade? Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 16. Nós vemos a cura pela sombra de Pedro, em Atos dos Apóstolos. Vemos também a cura pelos aventais e lenços de Paulo. Também está lá em Atos dos Apóstolos. Tudo é cura. Fala, tudo é cura. Mas diversidade de operações. Tá vendo? Vemos Jesus a curar no tanque de Siloé. Cospe no chão, faz lodo, põe nos olhos, ele manda isso lavar no coisa. Isso é diversidade. Vemos a cura no tanque de Betesda, com água, Deus a usar a água para curar. Vemos a cura pelo toque, a mulher de fluxo de sangue, Marcos capítulo 5. Tudo é cura. Vemos a cura pela palavra. O homem veio falar: por favor, cura o meu servo. E Jesus disse: vai que ele está curado. E ele, quando chegou lá, disse assim, lhe disseram assim: na hora que você estava lá, às 7 e tal, já ele foi curado. E ele disse assim: uau, foi esse horário que Jesus disse, está curado. Então, pela palavra também foi curado. Até mesmo cura a diversidade de operações. Só porque você só opera com imposição de mão, não pensa que Deus não vai usar outro com sombra. Então muita gente que opera com imposição de mão diz assim: aquele é do diabo, está a curar com sombra. Porque ele não entende, não opera nessa área. Está vendo? Quando nós estamos a orar, a operação do Espírito Santo é incrível. Pessoas começam a manifestar demônios, começam a expulsar, a vomitar doenças. É diversidade, sem tocarmos nelas, sem impormos as mãos. Elas estão a ser curadas. Por exemplo, vemos também Deus a curar até mesmo pelas mídias.
pela televisão, pelas redes sociais, as pessoas que estão noutro país a serem curadas. Isso é diversidade. Diversidade de operação. Mas o Espírito é o mesmo. Diga assim, não fala mal do outro só porque você não opera naquela área. Entendeu? Até mesmo a operação de maravilhas, o dom chamado operação de maravilhas, que é o dom de milagres, ele também tem diversidade de manifestações. Você vê, por exemplo, multiplicação dos pães, né? Multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes. Você vê tirar dinheiro da boca do peixe. Isso é operação de maravilhas. É o dom de operação de maravilhas. Você vê a pesca sobrenatural de Pedro, quando Jesus disse, lança a rede novamente, e ele apanhou muitos peixes. Operação de maravilhas. Você vê a multiplicação da farinha e o azeite, o profeta Eliseu, o profeta Elias. Isso é operação de maravilhas, né? Você vê o teletransporte, que ainda não inventaram, mas temos ali Filipe a se teletransportar de uma região para outra região. Tá vendo? Tipo, estou a sair daqui, apareço em Benguela no mesmo instante. Ninguém falou amém. Nunca viram isso na Bíblia, né? Lê mais a Bíblia, está lá. Em Atos dos Apóstolos, Filipe correu mais rápido que cavalo. Está vendo? E ele correu mais rápido que cavalo, apanhou o homem que estava no carro com os cavalos, ele pregou o evangelho, ele batizou. Quando saíram da água, Filipe foi arrebatado dessa região e foi para Samaria, parou em Samaria. Ele diz assim, meu Deus, era um anjo. Nem era anjo, era mesmo Filipe. Eu profetizo, esse tipo de milagre vai voltar a acontecer em nome de Jesus. Abrir os olhos dos cegos é operação de maravilhas, levantar paralíticos, mão mirrada, aqueles leprosos a serem curados instantaneamente, andar por cima das águas, operação de maravilhas. Então, essas são as diversidades da operação do Espírito Santo. Mas você não vai entender tão bem algo que você não opera. E você nunca vai operar em tudo aquilo que você julga. O que você julga, você não vai operar. Se você ver alguém a falar mal de cura, ou uma igreja que está a falar mal de cura, lá não acontece nenhuma cura. Estou a te falar, se ele fala mal de cura, vai, que cura é isso, cura é assado, cura é do diabo. Lá não acontece nada, estão todos a apodrecer de doenças. Não há nenhum milagre. Se você vê alguém está a falar mal de expulsar demônios, isso aí, isso é do diabo, eu não sei o que lá. Vai lá, está cheio de demônios sentados na igreja. Entram e saem da mesma forma, até saem pior. Está entendendo? Com os mesmos pesos. Por quê? Porque falam mal de expulsar demônio. E quando você fala mal de uma coisa, você não vive isso. Isso até é lei da natureza mesmo, sabe? Tudo que você plantar vai semear. Você atrai as coisas boas e você repele as coisas más através da tua boca. Então, o que você fala tem poder. Diga ao seu irmão, o que você fala tem poder. Para de julgar os outros. Por exemplo, nós temos aqui o apóstolo Paulo, que operava em vários ministérios. O apóstolo Paulo era mestre. Lá em Atos dos Apóstolos diz assim, que havia em Antioquia profetas e mestres. E citou o nome de Barnabé e Paulo. Eles eram mestres. Era mestre e profeta antes de ser chamado apóstolo. Depois, o Espírito Santo diz, quando eles jejuaram, que eles deviam ser enviados como apóstolos para a obra que eles tinham chamado. Então, Paulo operava no mínimo em 3 ministérios. Ele também operava no presbitério, ele era chamado de presbítero. Ele falou para Timóteo, falou para Tiago, disse assim, desperta o dom que foi colocado em você pela imposição das mãos do presbítero. Ele estava a falar dele mesmo. Então ele também era pastor. Diga glória a Deus. Um apóstolo, normalmente para ser apóstolo de verdade, não é apóstolo só que se chama de apóstolo, está entendendo? Apóstolo mesmo de verdade, ele tem que operar em quase todos os dons do ministério.
Quase todos os dons do ministério. É possível ser pastor e ser profeta ao mesmo tempo. Nem todo profeta é pastor. Escuta isso, nem todo profeta é pastor. Eu sou pastor, sou profeta e sou pastor. Profeta que não é pastor não pode ter igreja. Entendeu? Não conseguirá pastorear uma igreja. Pode pregar, vai pregar numa igreja, vai pregar noutra igreja, vai pregar noutra igreja, mas ele não pode estabelecer ministério. Esse é o erro que muitos jovens estão a cometer. São profetas de chamado, não são pastores, não foram chamados para abrir igreja, e eles, como são profetas, querem abrir igreja. E acaba por abrir igreja, você vê que não cresce, não dá certo, dá muitos problemas, porque não foi chamado para isso. Não se coloca naquilo que você não foi chamado. Escuta, você pode tentar usar um número que não é teu. Você calça 42, tenta usar 38, só porque é bonito, só porque é o último par que está na loja, só porque estava no pé da vizinha. Ei, esforça, aperta, corta as unhas, raspa, lima os pés. Pode até entrar, mas não vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Há uns que vão no casamento com esses sapatos assim, eles apertaram um monte. Inflama, fica vermelho, sai sangue. Não aguentam. É ou não? Você não pode querer usar um número que não é teu, só porque é bonito, só porque está no pé da outra. Muitos no ministério fazem a mesma coisa. Querem usar coisas. Vou te dizer, se você não foi chamado por uma coisa, Deus não vai te defender. Escuta, se você não foi chamado para algo e você se coloca lá, Deus vai te deixar nas tuas próprias forças. Não vai te defender. Mas quando Deus te chamou, toda luta que vir até você, Deus vai tomar conta da tua defesa. É por isso que quem está no centro do seu chamado não pode ser derrotado. Podem lhe trair, podem lhe apunhalar pelas costas, podem dividir o trabalho, podem mentir acerca dele, podem difamar, podem blasfemar, podem inventar tudo acerca dele. Mas você vai ver que os blasfemadores vão passar. Ele vai continuar firme, vai continuar a persistir. Todo mundo que lhe falou mal, ficou para trás. Todo mundo que lhe atacou, falou mal, secou desde a raiz. Mas você que foi chamado vai persistir, vai brilhar.